E está comprovado que quando você coloca a gestão na educação, a educação melhora. Agora, educação sozinha não vai melhorar se a gente não melhorar a gestão das escolas e de toda a área da educação. Nós temos uma conquista, o professor Florianópolis já disse isso mais de uma vez na CBN, não é porque o professor está aqui do meu lado, e até me surpreendeu esse fato, né? Não sei se o senhor sabe, eu acho que pela primeira vez da história da cidade, muda a corrente político-partidária, muda a corrente político-partidária e pelo trabalho executado, o secretário da pasta permaneceu. Foi o que aconteceu com o professor Rodolfo Pindaluz, e aquilo que tanto se exige, né, é a presença de técnicos, né, nos cargos, nas áreas, nas pastas específicas. O professor foi reitor da Universidade Federal, enfim, é alguém que é da área, né, é do ramo. E professor Rodolfo, eu lhe pergunto o seguinte: quem é que vai dar aula no futuro? Na medida em que as licenciaturas, os cursos, né, de português, geografia, matemática, química, biologia, não tem procura, ou a procura é baixa. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, também quero cumprimentar a todos os colegas professores pelo dia. Na realidade, o dia do professor é todo dia, à medida em que ele faz, e ela principalmente na educação básica, mas o professor de um modo geral, está o dia todo enfrentando todas as dificuldades e procurando oferecer essa educação de qualidade. E, na realidade, o que nós observamos no Brasil? Em primeiro lugar, o crescimento também da oferta educacional. Quer dizer, esse é um fator, quando se fala na falta, também temos que levar em conta que foi ampliada a educação fundamental, hoje praticamente universalizada. Só que, além da educação fundamental que passou, inicialmente eram 4 anos para 8 anos, 9 anos, a educação infantil obrigatória a partir de 2016, dos 4 aos 17 anos, portanto a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, obrigatórios. Só aí nós temos uma ampliação de necessidades enorme. Depois, foi falado aqui no tempo integral. Na nossa rede mesmo, na educação infantil, 73% das crianças estão em tempo integral. Isso quase que duplica o número de professores. Então, e temos no Plano Nacional de Educação todas as metas para que nós possamos chegar ao final do plano com todo o ensino médio e todos os jovens dos 15 aos 17 anos matriculados no ensino médio. E também, embora só seja obrigatório, só não, é bastante, na pré-escola, mas também a demanda de crianças de 0 a 3 anos, e o próprio plano prevê mais 50%, no mínimo 50% das crianças nessa faixa etária sendo atendidas pelo sistema educacional. Então nós temos, além do que hoje nós estamos ofertando, toda essa demanda pela frente. E se nós não valorizarmos, e valorizar, eu acho que foi colocado bem, a sociedade tem que valorizar. E nós muitas vezes falamos, eu sou assim um misto de administrador, já tive incursões na política, mas muitas vezes, não, mas o político não valoriza a educação. Não, se a população, quer dizer, se a sociedade e o político vivem de voto, e se a prioridade for a educação, com certeza o Congresso Nacional, os executivos vão priorizar. E o que também se observa nos últimos tempos, em primeiro lugar, que mesmo que depois das eleições nem sempre sejam cumpridas as promessas, mas o tema cada vez mais é citado, o político que não se manifestar e tiver na sua plataforma certamente vai perder votos. Ainda não chegamos, professor Maurício, naquele ponto que seria de que só educação, a prioridade é só educação. E eu digo isso mesmo porque as necessidades são tantas, e nós tivemos países que se desenvolveram, deram salto exatamente priorizando. E o Brasil ainda tem aquela história, tudo é prioritário. A educação é prioritária, a saúde, a infraestrutura. Passivo é muito grande. Não é possível tudo ser prioritário. Prioridade é aquilo, você faz uma coisa e deixa de fazer outra. E nós queremos fazer tudo simultaneamente. Então, na hora que a população disser, olha, investindo na formação das crianças, no conhecimento, na formação socioemocional,
que nós hoje sabemos que não é só ensinar o português, a matemática, etc., mas temos que dar todo um atendimento para que a criança comece já com todas aquelas condições do caráter, da vontade de fazer, das obrigações, dos deveres e também, claro, dos direitos. Nós não vamos conseguir avançar. Então, e como nós vamos resolver o problema da demanda? A demanda de professores depende muito disso. E aí sim a pressão, para nós termos também carreiras melhores, carreiras mais atrativas. Isso é fundamental, né, professor? Porque não adianta para dizer... atrair, né? Venham, se não se paga, porque claro. nós estamos numa sociedade capitalista. Claro. Então, por que se procura ainda as profissões clássicas? Porque se imagina que elas terão uma remuneração melhor. Se imagina então, não ter. Tem às vezes também já se passa a ser depende. um pouco... não é tanto assim, não. Por quê? O professor também, o que nós esperamos é que em pouco tempo, já tivemos avanço ao piso nacional, que não é tanto, mas nós estávamos numa situação que tínhamos professores recebendo salário mínimo e até abaixo do salário mínimo. Então esse piso não é tudo, mas já avançou. Temos que avançar agora nas carreiras, sim. Eu tenho tido várias reuniões em Brasília para nós tentarmos um perfil de carreira, que também seja compatível com as possibilidades de orçamento. Mas, acima de tudo, aí está o Plano Nacional de Educação, temos que aumentar o investimento em educação. Por isso, desde o primeiro momento, porque eu já estou há tanto tempo na gestão, que eu digo, olha, não adianta nós termos planos, vontade, etc., se não houver recursos, se não houver meios para isso, não dá. E aí, 10% do PIB ainda não é suficiente, não. Para o que nós temos que fazer? Ampliar toda essa oferta. Nós só falamos de educação básica, mas a educação superior também tem que ser ampliada, a pós-graduação, e não há tempo para parar. Na última Conferência Mundial de Educação Superior, o que é que se disse? Olha, não há tempo, quer dizer, não é a idade que vai limitar o acesso à educação superior. E nós estamos nos piores índices mesmo da América Latina, em termos de atendimento na educação superior. Então nós temos que investir em todas as áreas. E não dá para aquela história dizer, é mais importante superior ou fundamental. Porque alguns países investiram só no fundamental, até por políticas internacionais. Olha, vamos deixar esses países como consumidores e não como países que produzem, que fazem, que realizam. E disseram, olha, até o Nyerere, que foi presidente da Tanzânia, chegou numa época lá nas Nações Unidas e disse, olha, eu segui a orientação dos organismos internacionais, investir na educação básica. E o país continua subdesenvolvido. Não criei as condições para formar quadros que promovessem o desenvolvimento do país. É claro que a educação básica como se diz, é a base, mas tem que ser complementado, começar pelos professores. Tá? Como vamos ser professores se as universidades não os formarem? Então, eu acredito muito que já se avançou bastante, estamos com um Plano Nacional de Educação aí para brigarmos para que ele aconteça, quer dizer, já está aí o plano. Mas a vantagem, diferentemente dos outros, que houve uma grande participação. Conferências municipais, estaduais, nacionais, tudo isso, quer dizer, a próxima agora, em novembro, teremos a outra, né? Mas tudo isso vai levando a uma consciência coletiva de que se nós não investirmos, né, no professor, e todos nós, né, entregamos a uma pessoa que tem que ser muito qualificada. Quando nós vamos, foi citado aqui, médico, advogado, engenheiro, quando nós vamos procurar o médico, nós procuramos aquele que nos dê uma certeza de que vamos ser bem tratados. Então nós queremos o professor nessa condição. E nessa condição nós temos que investir mesmo em formar, na formação continuada, termos salários, termos carreira. Claro que não é fácil, porque sem dinheiro não se consegue fazer isso. E é aí que vem essa prioridade que os governos têm que estabelecer, e a população tem que pressionar e dizer, eu espero pelo restante, eu espero pela estrada para que o carro, de preferência, que fosse o transporte coletivo, né? Não vamos dizer que nós também usamos carros, né? Mas na realidade. E depois, então, isso virá como consequência. Só pegar os exemplos recentes dos países asiáticos que fizeram isso. E os resultados estão aí, porque aí é na empresa, é na pesquisa, é na ciência e no próprio comportamento da sociedade. Bom, vamos fazer o seguinte, tudo bem, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu queria saber a opinião do professor Luiz Carlos Vieira, do CINT, quanto à formação hoje do professor aqui em Santa Catarina.
né? Como é que se dá a formação do professor? Em que nível está a formação do professor? Intervalo e até já.